Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio número 167 e hoje o tema é Foque apenas na sua evolução. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, a gente deixa aqui os agradecimentos aos parceiros, à Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast, inclusive esse, se você está assistindo aqui a gente pelo YouTube, tá? Siga lá no Instagram da Rádio Café, @Rádio Café Music e também o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. A gente sempre traz ali frases de reflexão, alguns posts, alguns conteúdos ali bacanas para o seu dia a dia, beleza? Estamos no YouTube como podcast Espiritismo Simples, clique lá para você se inscrever e receber episódios novos, aí as notificações todas as semanas, às segundas-feiras, às 6 da manhã, você se inscreve e vai receber a notificação para não perder nenhum episódio. Estamos também lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, também se você colocar na busca ali por Espiritismo Simples, facilmente você vai encontrar a gente. Clique lá para seguir, para se inscrever. Beleza? Recadinhos dados. Vamos então falar do nosso tema de hoje, né? Que acho que ele é autoexplicativo. Foque apenas na sua evolução. E apesar dele ter assim, ser um tema que vem com um título bem óbvio, né? Um tema óbvio que é importante a gente olhar para isso, ele vai nos ajudar muito a pensar se quando a gente pensa em evolução, a gente está olhando para a nossa evolução ou se a gente está olhando a evolução do outro e fazendo ali comparações, se a gente está pegando aquilo que o outro já tem feito e usando como uma régua para medir o nosso progresso ou a nossa evolução ou a falta dessa evolução, tá? E como é que a gente vai desenvolver esse episódio? De onde que a gente tira como principais referências? A gente vai, então, trazer aqui um trecho do Evangelho, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a gente, a partir dessa leitura, vamos com as instruções dos Espíritos e tentar pegar um pouco mais, assim, olhares e reflexões do que dá para a gente absorver desse olhar do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa vida, quando a gente fala de focar apenas na nossa evolução. Veja bem, então, Evangelho segundo o Espiritismo, se você quiser acompanhar, está no capítulo 20, é o trecho que fala os trabalhadores de última hora, tá bom? Então eu vou fazer aqui a leitura para você, desse trecho que começa assim extraindo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, e aí é do versículo 1 ao 16, e a gente sempre lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega trechos do Evangelho, e aí ele dá um olhar da doutrina espírita para aquelas passagens, tá? Então veja só, Mateus, capítulo 20, do 1 ao 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, né? 1 denário era a moeda da época, pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente o rapaz à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez exatamente o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1/10, então a 11ª hora, né? Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam: Ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Então ele convocou até esses que estavam lá parados esperando na última hora, né? Então ele passou vários momentos do dia, até na 1/10ª hora, né? A hora 11, vamos dizer assim, também chegou e convocou esses. Vocês que estão aí parados, porque que não trabalharam ainda,
e eles disseram que ninguém havia os assalariado. Então continua. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno aqueles que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, aqueles que estavam trabalhando desde cedo, julgaram então que iriam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não combinei contigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Tá aí o trecho que a gente falou, né? Do Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, de 1 a 16. É um trecho que, obviamente, né, como a gente já conhece, tem sempre algumas palavrinhas ali um pouco mais difíceis, né? Que a gente vai tentando aqui simplificar, vai tentando facilitar. Mas então, num geral da história, né, tinha um rapaz, aí né, ele fala, o trecho explica que o reino dos céus ele é semelhante a esse pai de família que tem uma vinha, e ele iria passando, encontrando as pessoas e convidava para trabalhar em sua vinha. E aí ele convoca aqueles que estavam na primeira hora, então bem cedinho, que seja ali 6 horas da manhã, passa depois às 9 e fala para mais alguns: vocês querem trabalhar na minha vinha? Também te pago 1 denário. Ele depois passa às 9, encontra outros e fala: quer trabalhar na minha vinha? Te pago 1 denário. E ele inclusive vai até na 11ª hora, encontra alguns trabalhadores que nada faziam e fala o mesmo, né? Por que vocês não trabalharam ainda? Eles respondem que ninguém havia ainda os assalariado. Ele então faz o mesmo combinado: vai trabalhar na minha vinha, que eu te pago 1 denário. A questão é, que é o ponto que mais chama atenção, né, que é o aprendizado desse trecho aqui no Evangelho, é quando aqueles que chegaram na primeira hora, que trabalharam o período completo, recebem o mesmo do que aquele que chegou na última hora. E até aí é um ponto que a gente até, né, fica pensando: poxa, realmente, né, houve ali alguma injustiça. Mas se a gente pensar friamente, o que havia sido acordado com um foi cumprido, o que foi acordado com outro também foi cumprido. Agora cabe àquele que deu, né, que ofereceu, se esse se sentiu lesado. Mas ele não, ele próprio disse que por ele estava tudo bem, foi ele mesmo que combinou. Então aquele que começou a trabalhar primeiro, ele falou que iria trabalhar por 12 horas e receberia 1 denário. Ele fez exatamente isso. Aquele que trabalhou 1 hora receberia 1 denário, e ele fez exatamente isso. Por que um confronta o outro? É essa sacada que esse trecho da Bíblia, né, essa passagem, nos faz uma provocação para a gente. Aquilo que o outro recebe não te prejudica. Aquilo que o outro faz ou deixa de fazer não afeta a sua vida. Aquilo que, né, é alheio ao nosso não deve mudar a nossa história, não deve mudar a nossa vivência. Por que você está se importando com o outro? Por que você foi se meter na negociação que foi feita com o outro? Por que você está olhando para isso, sendo que o seu não foi injusto? O seu foi exatamente o que foi combinado. Você vai para a minha vinha, nesse horário que eu te encontrei, e você trabalha até o final do dia e vou te pagar exatamente o que foi combinado. Não foi isso que aconteceu? Foi. Então, essa passagem ela tem muitos aprendizados, né, para a gente tomar e pegar aqui dele. Então, a primeira mensagem, que é justamente isso que a gente quis trazer como o tema do episódio, é:
que a gente consiga focar somente na nossa evolução, apenas na nossa evolução, apenas no nosso trabalho, apenas nos nossos acertos e apenas em nossos erros. Isso também então é muito bom, porque quando a gente vai olhar para nós, em todos os olhares, né? Um olhar 360 para a gente. Quando o outro erra, a gente não tem que julgar. Quando o outro acerta, a gente pode até parabenizar, mas a gente tem que olhar aqui para a gente, como tem sido a nossa evolução. Foque nos seus acertos, foque nos seus erros, foque no seu trabalho e na sua evolução. Olha para isso que a gente tem que tomar como base, para seguir a nossa caminhada de evolução sempre. Eu trago aquele ditado, né, clássico, que é até um pouco mal educado, né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. A nossa vida é mais fácil, viver a vida é mais fácil quando a gente cuida de uma só. E olha que interessante, Deus deu exatamente uma vida só para cada um. Ainda que tenhamos pessoas que são praticamente tão próximas da gente que são nossa vida, como os nossos filhos, como os nossos irmãos, como os nossos pais, ainda assim, se em algum momento tivesse, né, um julgamento, que a gente já estudou que isso não acontece, se tivesse um julgamento, você seria responsabilizado por aquilo que você fez, por aquilo que você deixou de fazer, por aquilo que você falou, por aquilo que você deixou de falar, por aquilo que você pensou, por aquilo que você deixou de pensar. Então é você. O olhar de responsabilidade é seu. Obviamente que na relação de pai e filho, por um determinado momento, você por conduzi-lo, né, nessa vida, né, por você recepcioná-lo, você sim é responsável por ele. Né? Você é sim responsável pela condução dele, pelo seu desenvolvimento inicial, mas não é a vida toda. É nesse período da infância, no começo da adolescência, depois é ele por ele. Assim como seus pais fizeram com você. No começo da infância, no começo da adolescência e depois é você por você. Então cada um, se for colocar nessa conta, cada um é responsável somente por si. Olhe para a sua evolução, olhe para o seu trabalho, para os seus acertos e para os seus erros. A gente tem que olhar para o nosso umbigo, quando o tema é aquilo que a gente fez ou deixou de fazer na nossa vida. Pare de se importar com o que o colega fez. A gente tem que parar com essa mania com o que o amiguinho fez. A gente tem que fingir que não viu. Ah, mas eu não consigo evitar que eu vejo tudo. Pois é, agora que você já viu, esquece. Tenta esquecer, porque a gente tem que colocar em algum momento, nesse ponto de evolução, quase como cabrestos pra gente. Porque a gente fica desviando nossa atenção. Olhar o tempo todo para o que o outro está fazendo ali, ou deixou de fazer, não nos ajuda na nossa própria evolução. A nossa evolução é totalmente individual, ela depende de uma atenção 100% nossa, e a gente não está dando 100% de atenção para a gente. E aí, a gente pode colocar a culpa no outro, porque o outro está deixando de fazer ou está fazendo demais. A gente sozinho, escrevo aqui, né? A gente sozinho tem tanta pendência para olhar e cuidar, e aí a gente fica cuidando do outro que faz menos do que nós para ficar podendo exigir o direito, né? Foi isso que trouxe essa passagem. E eu faço outra provocação. E quando o outro faz mais do que até nós mesmos? Quando o outro faz mais do que era esperado? A gente luta por ele que fez mais? A gente seria o inverso dessa situação? A gente seria justiceiro de ir lá correr atrás? Em geral, a gente não faz isso, né? A gente olha por nós mesmos, somos egoístas a esse ponto, de ficar olhando somente aí nesse ponto para nós mesmos. Então, se a gente consegue ser egoísta nesse sentido, de não querer lutar pela causa do outro, vamos então ser egoísta no bom sentido da palavra, de pensar somente na gente, na nossa trajetória, na nossa lição, no nosso aprendizado. O que a gente tem que fazer é olhar sim para os feitos do nosso colega para aprender com aquele que veio antes e que trouxe ensinamentos valiosos. Isso sim a gente tem que fazer. Então no seu trabalho, cuide do seu e aprenda com quem tem a agregar. A gente consegue perceber no nosso trabalho quem agrega no nosso dia a dia. Nas nossas tarefas, quando a gente também se você é alguém que é autônomo, né, que faz ali as coisas por si, você consegue perceber quem se destaca bem assim no mercado e que dá para você grudar e aprender com ele. Na sua família, você consegue perceber as pessoas que são agregadoras, que fazem a diferença e que você
tem que grudar nelas para pegar o que elas têm de melhor. Aí sim, aí você olha para elas como alguém que trouxe algo antes que você, que teve uma trajetória anterior à sua, que tem méritos antes, né, que foram anteriores aos seus. Aí a gente gruda para aprender pelo exemplo, né, mas não para ficar comparando e ficar ali colocando, olha, eu fiz isso, você fez aquilo. A vida da gente com a vida do outro não pode ser um super trunfo. A gente não fica escolhendo, levantando nossa carta mais forte para ficar discutindo com o outro quem fez mais do que o outro, tá? Nossa vida não é um super trunfo. Nossa vida é sozinha. A nossa vida, a nossa jornada de evolução é sozinha. Não se compare ao outro, tá? A gente falou então do nosso trabalho, né? E aí eu digo que também é bem comum, né? Ah, mas no meu trabalho eu vou ficar grudando, vou ficar pegando na outra pessoa para ficar aprendendo com ela. O que vão ficar pensando de mim? Vão achar que eu sou uma pessoa invejosa, que estou querendo copiar ela. E aí eu pergunto primeiro, você se importa com o que o outro exatamente está pensando sobre isso? Isso vai afetar de fato a nossa vida? O pensamento que é dele? Aquilo que ele está achando? Aquilo que está aqui na cabeça dele? Aquilo que você acha que ele acha, né? Porque às vezes nem ele achou, mas você tá achando. Ficou confuso? Fiz de propósito esse joguinho de palavras. Então você é responsável por aquilo que você faz e por aquilo que você pensa. E não pelo que o outro faz e não pelo que o outro pensa. Acredite na justiça. Ainda que não seja a justiça do homem, porque a gente pode observar e falar, puxa, tem tantas falhas, tem tantos problemas que... Tem tanto momento que parece que ela é injusta. Então, se você não acredita na justiça do homem, então acredite ao menos na justiça das leis universais, na justiça divina. Né? A gente percebe que elas funcionam. Essas sim são justas no final da história, não tem erros. Então, não fique pensando se o que o outro está achando. Você sabe em seu coração interior, no seu olhar, no seu sentimento interior, o que você quis com aquela ação de você grudar no outro para aprender com ele. Você sabe. Aí dentro de você sabe. Pronto. Isso basta. Você sabe, o seu mentor sabe, seu anjo da guarda sabe, Jesus sabe, Deus sabe, a sua boa intenção vai te guiar para isso. Não se importe, não sofra. Confie no que você tem feito, no que você tem vibrado, no que você tem pensado. A cada dia cabe o seu mal. Uma coisa de cada vez. Calma. Nas instruções dos Espíritos, né, que é também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem nunca leu, depois que a obra traz um trecho do Evangelho, tem uma explicação e os espíritos ali, alguns até acabam se identificando, assinam, trazem um novo olhar para aquela mesma passagem, né? Basicamente o que a gente está fazendo aqui hoje, estudando aqui, os espíritos, né, dão algumas instruções, trazem um olhar para aquela passagem. E aqui a gente tem nesse trecho uma instrução trazida foi assinada pelo Espírito Constantino. E aí, em resumo, o que ele diz? Né? Que o trabalhador de última hora, ele merece salário, mas somente se tiver boa vontade, e não ser um preguiçoso mal intencionado. Ainda que ele tenha sido o último, ele estava lá, esperando uma oportunidade desde o amanhecer, né? Aquilo que a gente foi falando aqui das nossas intenções e da justiça. É bacana que a gente perceba isso, ó. Então, todos merecem, todos têm esse direito ao trabalho, se todos querem trabalhar. E aí ele fala dessa questão da boa vontade. Aqueles lá estavam bem intencionados desde o início, ele queria sim fazer algo, né? Ele queria trabalhar, mas ninguém havia ainda o assalariado. A gente tem que entender o contexto, né, dessa passagem, né? Coisa não era como é hoje, que a gente corria atrás ali do trabalho, que a gente vai com um currículo, vai entregar, bater de porta em porta. A situação da época era outra, né? As pessoas eram convocadas, eram passadas. Então, eles tinham boa vontade, né? Eles gostariam de trabalhar, só ninguém havia ainda os assalariado, como é tratado, né? Como é trazido ali nesse trecho. Então, o que seria injusto? Seria injusto se ele fosse um preguiçoso mal intencionado. Se aquele cara lá ficou às 11 horas fazendo nada, querendo não fazer nada mesmo, e na última hora ele falou assim, vou esperar, eu vou ficar aqui no finalzinho, porque no finalzinho eu trabalho menos e vou ganhar exatamente o mesmo que a galera está ganhando. Aí sim seria injusto, né? Aí sim ele não mereceria esse salário de última hora.
aquele que usou mal o seu tempo, ele também continua, né? Aquele que usou mal o seu tempo foi ruim consigo e com os outros. Não seguiu um pensamento de amor e de respeito com Deus, e quer trabalhar na última hora e já ser recompensado. Esse não poderá receber recompensa. O empregador dirá que usou mal o tempo, mas que terá uma nova oportunidade, porém voltará a aprender a trabalhar e terá a sua oportunidade. Então, aquele que foi o preguiçoso, né, nessa situação aí desse que só enrolou, esse daí não vai receber. Aqui é trazido que a justiça divina percebe isso. Esse daí não vai receber, porque ele só queria esperar a última hora e já ganhar. Esse daí vai dizer, o empregador vai dizer que usou mal o tempo, e ele vai ter uma outra oportunidade, mas ele vai voltar a aprender a trabalhar para ter a sua oportunidade. Mostra como também o reino dos céus olha para a gente, né? Mostra como a justiça divina no final da história funciona. Você não vai ter o mesmo mérito do que o outro. Então o mérito aqui ele é considerado na justiça divina. Mas você também não é alguém descartado. Você vai ter outra oportunidade, mas vai ter que aprender a trabalhar, vai voltar para aprender a trabalhar, e aí você vai ter oportunidade. Mais ou menos do que é a nossa vida aqui na Terra, né? Você usou mal o seu tempo na vida. Você veio aqui, você recebeu um período, um tempo de vida de 80 anos para fazer algo diferente na sua trajetória, e você não fez. Você está descartado? Não, obviamente não. Deus não descarta ninguém, Deus não descarta pessoas. O que ele faz? Ele dá outra oportunidade. Mas antes, você não vai só simplesmente voltar para aqui, para o planeta Terra e viver de novo, porque aí estaria sendo muito fácil. O que você vai precisar fazer? Você voltará para aprender e aí depois você vai trabalhar para ter a sua oportunidade. Aquele período que a gente fica em preparo, no plano espiritual, aguardando a nossa vez, quando a gente fica na fila esperando a oportunidade, é um pouco do que é aprender para voltar a trabalhar. Você vai esperar a sua chance no momento certo, no momento adequado, mas você não pode ter o mesmo mérito daquele que usou os 80 anos dessa vida para promover o bem, para fazer o bem, para crescer intelectualmente ou moralmente, né? Aqui nesse ponto, a justiça divina ela é meritocrática. E por fim, conclui: bons espíritos, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Aqui está falando diretamente com a gente. Vós sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais, mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. O que Constantino nos passa ao final? Que nós somos aqueles trabalhadores da última hora. Nós somos exatamente aqueles que estavam na 1/10 hora procurando às vezes uma oportunidade. A gente pode até ter falhado, aproveitado mal as nossas 10, 11 horas anteriores. Talvez não tenha encontrado uma outra oportunidade, talvez realmente só usado mal o nosso tempo, mas a gente estava ali um pouco bem intencionado para trabalhar, a gente estava bem intencionado para fazer diferente. Então a gente vai ter a oportunidade. Vai voltar, vai trabalhar, depois vai ter uma outra oportunidade para voltar no dia seguinte e assim a gente segue. Quem seriam os trabalhadores das primeiras horas? São aqueles que o Senhor, né, está aqui escrito, quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Esses de primeira hora são aqueles que pegaram a mensagem clara, são espíritos muito evoluídos, e esses espíritos evoluídos, eles só são evoluídos porque eles têm uma vivência muito grande, porque eles têm um lastro gigante, e ele nos passa aqui, ó, apesar de vocês acharem que a vossa existência é longa,
ela não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, nosso conhecimento de vida, de vivência, ele é muito curto, ele é muito pequeno, a gente viveu ainda tão pouco, né? Ainda que tenham sido aí milhares de vidas, né, em sequência, ou centenas de vidas, quantas sejam, a gente desconhece esse número, é difícil precisar. Espíritos aí que estão em níveis de evolução muito grande é porque tem uma passagem, né, tem um histórico gigantesco, que pode ser que no começo eles tenham sido como a gente, trabalhadores de última hora, aqueles que ficaram ali até o final, que demoraram para se apresentar para o serviço. Mas ainda assim, demoraram e foram. E se chegasse aquele dono da vinha e falasse: o que vocês estão fazendo aí? Venham para minha vinha. E a gente respondesse: não quero, não tenho interesse em melhorar, não tenho interesse em mudar a minha vida, não tenho interesse em buscar evolução. Simplesmente quero ficar aqui estagnado. Isso seria sim um problema. E isso acontece, o tempo todo. Aqui enquanto estamos encarnados e quando a gente está às vezes no plano superior, né, no plano espiritual, não necessariamente superior. Então, quando a gente encontra aquelas cenas, né, que a gente tem no nosso lar, que mostram um umbral, aqueles que estão ali naquela situação, estão ali porque estão conectados com aquele pensamento. Não querem sair de lá. Os ministros se aproximam, estendem a mão, mas eles não querem sair. Então, André Luiz, na obra Nosso Lar, ele foi esse trabalhador de última hora também. No último instante, ele pede socorro, ele pede ajuda. Ele se mostra disposto, com vontade de mudar, de mexer. Mas ele então vai ser considerado igual a todos os outros lá que chegaram antes? Não. Vocês lembram, né, nas obras, o quanto que ele teve dificuldades de adaptação, de estudar novamente, de se recuperar, e quantos anos ele fica agonizando ali no umbral. Não foi muito fácil, né? A questão é que no filme, pelos cortes, naturalmente, isso parece ser assim, ele chegou lá um dia ruim, no outro ele fez uma oraçãozinha rápida e ele facilmente voltou. Não me recordo quantos anos, mas ele ficou por um período longo nesse umbral porque não estava ainda conectado com essa questão diferente. Ele ainda vibrava aquilo que ele já sentia aqui na Terra. E aí estava ligado ao descontrole da bebida, do sexo, dos prazeres, de tudo que era ligado à matéria. Logo, ele fica ligado à matéria. O umbral não é um lugar que te colocam, senão onde nós mesmos nos colocamos. Como? Fisicamente? Não. Tudo aqui, A gente se coloca onde está o nosso pensar. É isso que a gente tem que ter atenção. Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar de falar sobre isso, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.